Gente, agora nós vamos para o capítulo 4, tá? Que é o compartilhamento no pequeno grupo. 8 fatores indispensáveis a todos os pequenos grupos. Primeiro, louvor e adoração. Deve ser alegre, animado e empolgante, de preferência usar um CD. Louvor deve ser alegre. Gente, deu abertura no PG, o PG tem que começar pra cima, animado. Não você começar, gente, vamos começar o louvor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Só você tá lá. Ai, nesse sangue lavado. E todo o PG olhando pra sua cara. Só você animado. Mais algo que a neve serena. Aí você abre o olho. Né? Não, tem que ser algo empolgante. As músicas que estão tocando na igreja, que todo mundo já sabe, que todo mundo cante, que todo mundo participe, né? Algo pra cima, né? Não chegar lá, já ficar, ai, desce sangue, lavado, todo mundo tá morrendo no PG. Logo de início a pessoa já tá, oh Senhor, né? No início você já está clamando, oh, eu tô morrendo, Senhor, me ajuda. Né? Não é isso, é você já começou o PG, né? Toda sorte de bênção que o Senhor preparou para mim. E em todas... É assim que o PG tem que começar, com uma empolgação, um louvor animado, né? Porque aí o PG ele vai se manter animado. Mas se o PG já começa... Não que seja algo, é algo mais que a neve, mas nós temos que, né, a cada ocasião ter o momento certo. Amém? De preferência usar um CD. Se, né, às vezes nos nossos PGs, né, tem pessoas que tocam violão, amém. Então tem gente para tocar, então a gente utiliza do que tem. Mas se você não tem, você utiliza um CD, né? Você põe uma caixinha e você faz o louvor. Mas sempre aquele louvor para cima, aquela coisa bem animada. Número 2, eu vou correr um pouquinho aqui, senão não vou... 2. Aviso das agendas. Foi o que nós já falamos, né? De tudo que está sendo feito na igreja, você precisa avisar no PG. Toda a agenda da igreja precisa ser passada para o PG. 3. Oferta do pequeno grupo. A oferta deve ser ministrada com muita alegria e empolgação, explicando os destinos, os valores arrecadados. A oferta, gente, não é momento de tristeza. Nossa, agora eu vou ofertar. Aí você fica cutucando o bolso. Ixi, não trouxe a minha meadinha. Né? Você fica, né? E o momento da oferta é um momento que você tem que se alegrar, porque se você foi abençoado financeiramente, você tem que passar isso para a pessoa. O porquê que ela tem que ofertar, o para que ela tem que ofertar, o destino da oferta. Qual é o destino da oferta para nós hoje? O destino da oferta é para que nós possamos comprar as peruas, para que nós possamos transportar as próprias pessoas do PG. Então, isso vocês têm que passar essa informação, contar a oferta na frente dos membros, falar o valor, né? Ministrar a oferta com alegria. Quando for ministrar a oferta, tá com uma música alegre lá, né? Não coloca, né? Colocar a oferta e coloca lá, mais perto quero estar, né? É hora de alegria, ofertar com alegria, porque Deus, né, dê com alegria que Deus os devolverá. Então nós temos que, na hora da oferta, fazer com empolgação, com alegria. Não falar, ai meu Deus do céu, Senhor, eu tô tão pobre, eu não tenho uma moedinha. Não é assim. Se você não tem na oferta naquele momento, você, às vezes no nosso PG, a pessoa não tem oferta, a visita, eu falo assim, não, oferta é seu coração, põe aí dentro, a pessoa põe e bola pra frente. Número 4. Oração abençoando os alimentos das cestas básicas, né, aquilo que eu já falei também. Os membros e visitas não são obrigados, mas todos os membros são encorajados a fazer semanalmente 1 ou mais quilos de alimentos não perecíveis para ajudar alguém em necessidade. Então, no PG você não vai obrigar a visita a ficar trazendo 5 quilos de arroz. A visita já chega no primeiro dia, ó, você pode levar 5, 10 quilos de arroz, a não ser que ela fale assim, eu quero levar. Aí, bem, você está se oferecendo. Você não vai ficar na pessoa, leva 5 quilos de arroz, 2 de feijão, um macarrão e leva um molho também. Né? Você não vai fazer isso, não. Você vai deixar se ela quiser. Mas para nós que somos membros, nós sim. Nós somos membros, já entendemos a visão da igreja, então nós temos como obrigação de trazer o nosso alimento nos dias da ceia. 5. Passar a visão de comunhão, de evangelismo, de discipulado, de crescimento. Não mostrar que a visão é uma panela. Nós temos que mostrar que a visão é MDA, que a visão de PG é uma visão de comunhão e não de panela.
é uma visão de evangelismo e de discipulado, onde você evangeliza Jesus até que ela chegue aos pés de Cristo para que aceite Jesus e vire um fruto permanente. E também mostrar que é uma visão de crescimento. Não é uma visão onde vamos morrer unidos, nos amando até o fim. Não, é uma visão de crescimento. Sexto, testemunho. Pode ser testemunho de conversão, cura, bênçãos, financeira, intervenção sobrenatural de Deus. Tempo de testemunho. Nosso tempo de testemunho tem que ser, no PG, 5 minutos, né? E, gente, e testemunho, né, um testemunho óbvio, né? Testemunho que fica assim, né? Você foi roubaram o seu celular, você fala, eu estava no ponto, aí o ônibus veio, eu dei sinal, eu subi 3 degraus, passei pela catraca, aí eu sentei, aí eu desci, aí quando eu desci do busão, aí o ladrão me roubou. A arma era prata, ele estava de bombeta vermelha, tal. Gente, o testemunho não é isso. O testemunho é assim, olha, gente, Deus fez um livro aí na minha vida, eu fui trabalhar, eu estava na condução, o ladrão foi me roubar, ele pediu o celular, eu dei o celular, ele privou a minha vida e eu estou aqui. Pronto, acabou. Amém. Nem falar o ônibus era vermelho, era o amarelo, não, era o azul, era o vermelho. Era o vermelho. O motorista, ele tinha cabelo, né? Não, gente, é você ser rápido no assunto, não ficar dando volta. Sétimo, palavra com criatividade. Ministro o estudo da folha da mensagem para os pequenos grupos. Gente, com criatividade, né? Para os meus líderes, o que eu faço? Eu dou um caderninho para cada um, para eles anotar a mensagem, mesmo que o pastor ele mande, né, pelo WhatsApp, ele manda no e-mail lá a palavra, né? Eu falo para eles que é muito bom, é uma válvula de escape que dá para você utilizar, né? Mas na hora do culto é uma hora que você está ouvindo e você pode ter um caderninho lá para você, né, tá escrevendo, porque durante a semana Deus vai falar com você e você pode criar algo de criatividade em cima daquela palavra. Não você chegar de última hora, você pegar aquilo que o pastor deu, você fica lá, já tem PG que eu fui supervisionar e a pessoa pega o celular e fica assim. Qual grupo que tá mesmo? Qual grupo que o pastor mandou a mensagem? Ah, será que foi no grupo do vermelho? Não, acho que foi no dos líderes. E fica lá. E aí o PG inteiro, né? Olhando você, procurando. Aí você acha, aí você vai ficar lendo. Não, porque Jesus falou que no terceiro dia ele ressuscitou, tal. Você não se preparou. Você está lendo tudo que foi mandado aqui. Aí você fala, aí dá a conclusão. Você lê a conclusão do pastor, aí você lê os avisos, já estava ter ido até aquilo. Amém, gente, acabou o PG. Nossa. E você nem fala assim, alguém tem alguma pergunta? Acabou o PG. E o PG, ele não é isso. E muitas vezes, né, o que acontece também quando você não tem uma palavra de criatividade? Você pega lá o esboço, você lê, e como você não se preparou, você fala assim, você vai fazer pergunta. Depois que você leu tudinho, alguém tem alguma pergunta? Como? Você só leu, alguém tem alguma pergunta? Isso está mostrando que você nem você estudou. Você está querendo aprender com a pergunta de quem vai responder. Para você dar uma continuidade. Amém? Oração pelas necessidades. Alguém delegado pelo líder do PG pode ministrar esse momento. A pessoa não deve improvisar na hora da oração, mas deve saber com antecedência os pedidos do grupo, para poder se preparar e dirigir ao momento com muita graça e favor. Então, gente, na hora do PG, na hora da oração, você tem que saber o porquê. O porquê que você vai orar. Tem que ter um destino. Você pergunta, alguém aqui quer oração? Chega assim, qual é o foco, qual é o pedido da sua oração? Eu quero oração pela minha avó. Então vamos orar pela avó da Janaína. Eu quero oração a minha unha encravada. Então vamos orar pela unha encravada, né? Então você tem que, não simplesmente você vai pegar, você não pergunta para ninguém o que você quer orar. Deus abençoa aqui, Pai, todas as vós, todos os vós, tal, não sei o quê, Senhor Jesus abençoa aqui, Pai, manda alimento para todo mundo, que todo mundo tá passando necessidade de casa, todo mundo tá passando fome. E a pessoa não tá nem passando fome no PG, você tá lá falando, fazendo a sua oração. Não, você tem que saber qual o motivo de oração de cada um para você estar orando em cima daquilo. Você tem que detectar a necessidade do PG para você estar fazendo uma oração correta, né? Às vezes no PG de jovens, né? Até brigo com eles, né? Ah, no PG que só tem jovem, né? Qual o perfil da oração? Todo mundo quer casar. Todo mundo quer um namorado. Deus, manda namorado aqui que todo mundo quer casar. Chove. Né? Chove aqui, gente. Né? Então, você tem que identificar o perfil da oração, não ficar orando por qualquer coisa. Né? Então, você tem que perguntar
né, o motivo de oração, para você orar em cima do motivo da oração da pessoa, né? De repente a pessoa tá querendo que você ore porque ela tá com dor na perna, né? E você fala, nossa, tá caindo o cabelo, olha, o cabelo vai crescer, né? Então fica uma coisa meio sem sentido. Então nós temos que saber os motivos de oração. Lá no meu PG, quando a gente pergunta os pedidos, né? Mas tem pedidos que é particular, então a gente fala pra pessoa ir pro meio que a gente ora por ela. Isso, é melhor, porque a pessoa também não quer expor o que a oração que ela quer. Então, se é uma coisa particular, então quem tem uma oração particular vem pro meio que nós não sabemos. Mas Deus conhece o nosso coração. Amém? Amém. Tuca, lê pra mim. A página 22. Orientações práticas para o compartilhamento da palavra. Não pressione ninguém a orar, falar ou compartilhar algo. Não deixe que os irmãos aproveitem a oportunidade para falar de assuntos irrelevantes. Estimule o compartilhamento de problemas e lutas pessoais com um pequeno grupo. Todo testemunho deve ser para edificar e motivar o pequeno grupo. Nunca permita discussões doutrinárias. Não deixe que uma pessoa monopolize esse tempo falando excessivamente. Não permita que um irmão exponha a falha de outro. Não tente ter todas as respostas. A regra geral para o líder é: esteja sempre alegre e bem-humorado nas reuniões. Lembre-se sempre de deixar o Espírito dirigir a reunião. Amém, bem, né? A regra geral é: esteja sempre alegre e bem-humorado nas reuniões. Então, quando você é líder de PG, você teve seus problemas pessoal, né, em casa, né? Você não vai levar esses problemas, né? Já chegar no PG assim, ó. Chega lá mal-humorado, aí o membro do PG vai ficar até com medo de você, né? Vai ficar todo mundo assim, né? Olhando pra sua cara, porque hoje vai ser tenso. Né? Não, você... Não que nós somos amados, a gente tem que estar sempre com o sorriso no rosto, chegar, oi, cumprimentar, tudo bem, como vai? Que durante, né, o PG, mesmo você estando com algum problema, Deus vai ali, vai falar com você no PG e você vai sair de lá melhor. Não mostrar, não que você querer passar que você está eu tô mal-humorado mesmo. Então, ó, eu vou ler o versículo K, eu não faço pergunta, hoje não vai ter bate-papo, vai ter comunhão e vamos embora. Não, gente. Não podemos estar mal-humorados no PG, nós temos que estar lá, né, com todo aquele amor que Deus nos deu, com toda a nossa paciência, fazer o PG. A gente chegar no PG mal-humorado, isso não vai nos levar a nada. As pessoas vão simplesmente nos afastar de nós, né? Aqui. Eu, como idade, eu posso discipular uma pessoa? Oi, quantos anos você tem? 11. Você pode discipular uma pessoa de 10, hoje não, nem no seu PG. Tem as menininhas pequenininhas que eu vou lá. Você já pode ir cuidando delas, né? Por exemplo, no seu caso, quem te discipula é a sua mãe, né? A sua mãe. Mas você já vê com a forma que a sua mãe te discipula. Mas se você lá no seu PG tem uma menina pequenininha, né? De 10 anos, 9, que você vê que ela necessita de um cuidado, que você pode cuidar, você pode cuidar dela. Tem uma menina que ela tem metade, aí eu posso ficar metade também? Pode. Pode discipular sim, Cezinho. Pode dar citada, né? Ó, não permita, aqui, não permita discussões doutrinárias. No PG, sempre tem aquele que levanta, né? E quer falar de doutrina no PG. É que eu vou numa igreja que não pode usar calça, então não pode cortar o cabelo. Gente, essas perguntas você não pode permitir. Você fala assim, quando acontecer isso no PG, alguém querer fazer esse tipo de pergunta, fala, irmão, no final do PG, quando terminar, vamos conversar, eu te respondo essa sua pergunta. Você não pode permitir que isso vire um assunto no PG, senão não vai ter PG, né? Eu vi um foco aqui, não exponha a falha do outro, aqui nós falamos, não expor a falha de ninguém no PG. Se a pessoa chamou você, contou um assunto, você orou com ela, no próximo PG, você vai falar assim, gente, o Gabriel falou pra mim que aconteceu isso. Não é expor, o PG não é feito pra você expor a falha de ninguém, né? Tudo. Conduza o compartilhamento fazendo perguntas aos membros. As pessoas estão mais interessadas no que elas têm a dizer do que no que elas têm de ouvir. Perguntas envolvem a atenção do grupo. Perguntas edificam relacionamentos.
Perguntas nos ajudam a descobrir as necessidades do pequeno grupo. Peraí. Então, gente, no pequeno grupo, nós temos que envolver a atenção do grupo. Então, quando eu falei quando você pega o esboço, se você só lê, você fala, alguém entendeu? Isso ninguém entende nada mesmo. Então, as perguntas, ela envolve a atenção do grupo. Quando o Mateus faz uma pergunta, essa pergunta serve para a Janaína. E, obviamente, a Janaína já vai puxar uma outra pergunta. E assim você vai interagir todo o PG. Então, você precisa envolver o PG com as perguntas, edificar um relacionamento. Perguntas ajudam a descobrir a necessidade do pequeno grupo, porque às vezes a pergunta da Neuza vai servir para o Hélito. Ele ficou com vergonha de perguntar, mas a Neuza perguntou e serviu para o William também. Amém? Como elaborar boas perguntas? Boas perguntas são amplas. Nunca faça uma pergunta cuja resposta seja simplesmente sim ou não. Uma boa pergunta deve estimular o compartilhamento e não bloqueá-lo. Para isso, né? É aquela pergunta que mais ou menos, né? Você está pregando sobre Jesus. Quem morreu por você? Quem morreu por você? Jesus. E aí? Qual a continuidade disso? Ninguém continua, porque foi Jesus que morreu por você. E falou. Boas perguntas são abertas, possibilitando várias respostas, sem que nenhuma delas seja necessariamente errada. Por exemplo, em sua opinião, nossos filhos precisam conhecer a palavra de Deus? Boas perguntas não inibem a resposta. Exemplo, você crê em milagres? Não crê? Esta é uma pergunta repressora, que já traz as respostas que esperamos que a pessoa nos dê. Boas perguntas estimulam a honestidade. É melhor perguntar o que, qual ou como do que perguntar por quê. É melhor perguntar, por exemplo, como você se sentiu, do que por que você sentiu, do que por que você sentiu. Respostas aos porquês são difíceis de dar e quase sempre são polêmicas. Mas, quando perguntamos o que, qual ou como, a resposta é quase sempre pessoal e prática. Será um estímulo e honestidade. Boas perguntas produzem novas perguntas. Perguntas amplas estimulam as opiniões e as experiências, além de favorecerem o pensamento e a aprendizagem. Se depois de perguntar algo a alguém, o compartilhamento acaba, então a nossa pergunta não foi feliz. Podemos refazer pergunta com mais clareza. Sim. Então, gente, pergunta sem justificar. Por quê? Pra quê? Por quê? Como? Não vai sair disso. Pergunta tem que ser sempre fazer uma pergunta que traz clareza, que dê uma continuidade no assunto, né? Como você sentiu, né? O que, qual ou como. A resposta é quase sempre pessoal e prática. Será um estímulo à honestidade. É uma coisa, né, pessoal e honesta. Não que você vai ficar aí... Jesus morreu na cruz. Mas por que ele morreu na cruz? Pelo nosso pecado. E aí vai indo, né? E a gente tem que fazer perguntas para que todos entendam. Que muitas vezes você faz... nos PG, às vezes a pessoa faz umas perguntas, simplesmente... eu percebo, né, que tem pessoas que estão no PG e às vezes elas fazem pergunta só para confrontar o líder. Para saber se o líder sabe responder. Só para atacar. É só para atacar. Então, quando a gente percebe que está vendo esse tipo de pergunta só para atacar o líder, você faz aquilo que eu falei, olha, depois no final do PG eu te respondo essa pergunta, né? E teve um PG há muito tempo atrás, acho que uns 4, 5 anos. Eu estava fazendo um PG e chegou na da oferta. E o cara parou lá, o dono da casa parou, ele queria saber a explicação da oferta. Eu mostrei lá em Malaquias 3:10, expliquei para ele sobre a 10ª parte. Não, porque eu não concordo, tá bom, nós vamos fazer oferta no final do culto, no final do PG eu vou te explicar. Aí, porque senão todo o PG para a atenção por causa de uma pergunta e não tem PG.
Né? Aí terminou o PG, aí no final do culto eu chamei ele, expliquei, levei lá na Bíblia. No outro próximo PG, eu levei até uma Bíblia de estudo, desse tamanho pra ele. Vamos lá, aqui, ó. Quando estava acontecendo o PG, eu fiquei só com ele lá explicando, pronto, entendeu? Né? Não deixar que algumas perguntas nos confronte para criar uma desenvoltura no PG, né? Um desentendimento entre as pessoas do PG por conta de perguntas. As perguntas têm que ser claras. E quando é uma pergunta que você não... Quando acontecer no PG, alguém faz uma pergunta que você não sabe responder, né? O que você vai fazer? Olha, você vai agir de honestidade, igual tá falando aqui. Você vai pegar e vai falar assim, olha, essa pergunta eu não sei te responder agora no momento, mas no próximo PG eu vou trazer ela para você. Eu vou te responder essa pergunta. Tá? Aí você anota para não esquecer e no próximo PG você responde essa pessoa. Para não chegar assim a perder. Para não chegar Lá assim em casa já me perguntaram quem criou Jesus? Ou quem criou Deus? Aí eu não sei. Sério, os moleques lá do prédio já... Então, aí a gente vê que é uma pergunta querendo te confrontar, para saber se realmente você sabe, né? E aí você, poxa, eu vou dar uma estudada, e você não respondeu na hora, né? Não, no outro PG eu respondi. Isso, aí no outro PG ele respondeu, é assim que deve ser feito. Então você responde certo, né? Procure lá. Ô Fano, lê pra mim a página 23. A honestidade no compartilhamento do pequeno grupo. Um dos objetivos do compartilhamento é que as pessoas possam também abrir eventuais dificuldades pessoais e buscar ajuda no grupo. Somos perdoados quando confessamos nossos pecados a Deus, mas somos curados quando também confessamos aos nossos irmãos. Tiago 5,16. Lembre que nem tudo pode ser compartilhado no pequeno grupo. As questões mais profundas da vida pessoal de alguém devem ser abordadas no discipulado pessoal de alguém deve ser abordadas no discipulado pessoal 1 a 1, não diante de todo o grupo. Até aqui. Gente, então, quando nós temos no PG, né, de repente a pessoa tem um assunto cabeludo e tal, e ela quer compartilhar isso não é, esse assunto não pode ser compartilhado diante do PG, né? Tem que, isso tem que orientar essa pessoa, que ela tem que pegar esse assunto e levar para um discípulo. Isso eu tenho que falar no discipulado A1, né? Porque é um assunto que não tem necessidade do PG inteiro estar sabendo daquela necessidade do problema dele. Então, esse assunto vai ser levado para um discípulo, né? Ele não pode compartilhar com o grupo lá no PG, porque se ele expõe esse problema, e como a gente falou no início, e tem alguém com aquele espírito de fofoca, vai espalhar para a igreja inteira o problema dele. Aí você acha que essa pessoa vai voltar, vai vir na igreja? Mas não vai mesmo, né? Ué, eu contei lá no pequeno grupo, achando que tinha 10 pessoas no pequeno grupo. Eu contei e saíram falando, contou para 10 pessoas. Tem que achar uma pessoa de confiança que seja o seu discipulador, para que isso não vire um canal de maldição. Sua tarefa como líder de PG é criar um ambiente onde as pessoas possam ser honestas e encontrar ajuda para a sua dificuldade. Procure eliminar toda barreira à honestidade em seu PG. Veja como você pode estimular a honestidade no pequeno grupo. Estimule um ambiente adequado. Crie um ambiente que valorize as pessoas e suas necessidades. Ensine as pessoas a serem sensíveis. Quando estamos numa batalha e ninguém se solidariza conosco, a tendência é nos sentirmos os piores e mais fracos da igreja. Sempre que alguém estiver em dificuldade, solidarize-se com ele, compartilhando algo pessoal seu também. Não permita no pequeno grupo a apresentação dos amigos de Jó. De vez em usando, alguns irmãos bem intencionados são muito rápidos em oferecer diagnósticos. E assim, ao invés de nos ajudar, acusando-nos, dizendo, você não tem orado o suficiente, ou o diabo está lhe oprimindo, etc. Tais comentários até podem ser verdadeiros, mas precisam ser expostos de uma forma e não produzir fardo e acusação. Não permita inconfidências. Uma das maiores barreiras à honestidade é o medo das fofocas. Se as pessoas perceberem que algum membro do PG não é confiável, elas jamais se abrirão ali honestamente.
Como ministrar uma boa oferta? A oferta do pequeno grupo ou da igreja não deve ser ministrada de maneira tímida ou pesarosa, rapidamente, quase pedindo desculpas por ter que fazer essa parte inconveniente na reunião. Ao contrário, a ministração da oferta deve ser feita de forma ungida, séria e alegre ao mesmo tempo, inspirada e completamente dirigida pelo Espírito Santo. Nunca ministre oferta como se estivesse pedindo desculpas por ter que fazê-lo. Sempre ministre oferta dando às pessoas o privilégio de participarem de uma graça especial de Deus. Nunca ministre ofertas como se você estivesse fazendo algo errado ou exagerado. Nunca ministre ofertas como se aquilo fosse pesado aos irmãos. O Senhor garante suprimento como abundância para aqueles que são fiéis em ofertar generosamente para o seu serviço. Filipenses 4, do 17 ao 19. Nunca ministre ofertas como se Deus e sua igreja fossem muito necessitados. Nunca ministrem ofertas como se contribuir fosse algo triste. Quando eu contribuo, eu estou cultivando a generosidade, as quais produzirão frutos multiplicados de bênçãos em todas as áreas. Não ministre ofertas como se Deus e sua igreja fosse muito necessitados. Né? Você não vai ministrar oferta falando, eu vou ministrar oferta porque a torneira do banheiro da minha igreja está quebrada e precisa arrumar. Não, gente, nós temos que nunca ministrar oferta como se contribuir fosse algo triste. Nós temos que contribuir com alegria. Aqui nós estamos falando disso, contribuir com alegria, igual aqui tem o Senhor garante suprimento com abundância para aqueles que são fiéis em ofertar generosamente para o seu serviço. É generosamente, a oferta é uma coisa generosamente, não uma coisa que você tem que, é hora de ofertar, aquela coisa com tristeza. Nada disso. Deixa eu ler aqui essa parte que eu li. Como preparar e comunicar seu testemunho pessoal. Sua experiência de conhecer a Cristo é única, mas pode servir como uma arma poderosa para comunicar o Evangelho a outras pessoas. Um bom testemunho precisa ser bem preparado, para que possa ser adaptado a toda e qualquer situação, principalmente em ambientes informais como PG, jantares, confraternizações na igreja. Né? Aquilo também que eu já falei, o testemunho ele tem que ser rápido e objetivo, 5 minutos, sem querer dar volta ao mundo para chegar no mundo. Preparar bem vai ajudar a falar com mais confiança, sabendo que suas palavras foram bem escolhidas, têm embasamento bíblico e se aplicam à situação ou ao momento em que é compartilhado. Tem a ver com a realidade das pessoas que estão ouvindo. O corpo de um testemunho geralmente tem 3 partes. Antes, como era a sua vida antes de receber Jesus Cristo? Como era a minha vida? Quais eram as minhas atitudes, necessidades e problemas? Evite ser explícito e sensacionalista ao falar de drogas, imoralidade, crime ou alcoolismo. Como você recebeu a Cristo? Quando foi a primeira vez que ouviu o Evangelho? Como? Quando as minhas atitudes começam a mudar? Depois, o que aconteceu depois que você receber a Cristo? Quais as mudanças específicas que isso fez em minha vida? Ações e atitudes, observações. Se você recebeu a Cristo quando criança, você poderá seguir o esquema de 3 itens. Todavia, você provavelmente colocará uma ênfase maior na sua vida depois que recebeu a Cristo, ou no momento em que seu relacionamento com Cristo se tornou mais significativo. O que fazer ao se preparar seu testemunho pessoal? Peça ao Senhor para lhe dar muita sabedoria ao preparar seu testemunho. Seja real. Fale corajosamente sobre Jesus. Ele é a ênfase do seu testemunho pessoal. Quando você for falar do seu testemunho, peça ao Senhor para te dar sabedoria para preparar o seu testemunho. Você tem que ser real. No seu testemunho tem que falar realmente aquilo que aconteceu. Sabe aquelas pessoas que às vezes querem contar um testemunho para se agradecer que o meu testemunho é melhor? Deus me abençoou com um par de tênis, o Senhor Deus me abençoou com 4. Nós temos que ser real no nosso testemunho, porque o nosso testemunho edifica a outros. E nós temos que edificar as pessoas com realidade e não edificar as pessoas com mentira, né? Porque
vou contar um testemunho, né? E se eu aumentar o meu testemunho, as pessoas vão... Nossa, você viu o testemunho? Não, nós temos que ser real no nosso testemunho. Quando for contar o testemunho, contar a real realidade. O que aconteceu realmente no testemunho. Para que essa pessoa venha ser edificada de acordo com o seu testemunho de realidade. Não um testemunho, né, que você está inventando uma historinha. Né? Testemunho é testemunho, historinha é historinha. Então nós temos que passar uma visão de testemunha, tem que ser uma visão de realidade. Fale corajosamente sobre Jesus. Ele é a ênfase do seu testemunho pessoal. Quando você vai contar um testemunho, você não vai também falar do testemunho. Olha, eu fui fazer uma entrevista de emprego e se não fosse o trem ter chegado naquele momento, eu não teria feito. Não, se não fosse Jesus ter feito com que aquele trem chegasse, né, eu poderia não ter chegado na hora de fazer a entrevista. Você tem que dar ênfase para Jesus quando você vai contar o testemunho. Porque tudo aconteceu na sua vida de bom, porque Jesus estava fazendo parte desse testemunho. Se você vai contar um testemunho, é porque Deus permitiu que algo de bom aconteceu com você. Para você contar esse testemunho. Não você falar e contar o testemunho, não, porque eu consegui, porque eu fiz isso, porque eu fui orar pelo fulano de tal e eu curei ele eu curei ele do sarampo, eu curei ele da catapora. Foi eu que curei, foi Jesus que curou. Jesus, você foi um canal de bênção. Jesus que curou aquela pessoa, não foi você. Então você tem que usar no seu testemunho, você tem que ter ênfase, que é Jesus que faz algo através de nós, e não você. Amém? O que não fazer ao preparar e apresentar seu testemunho pessoal? Evite mencionar denominações ou igreja pelo nome. Quando você for contar um testemunho, você tem que evitar de ficar mencionando, né, nome de igrejas, né? Eu estava na igreja tal, e igreja tal, eu não era bem alimentada espiritualmente. Não é isso. Você ficar falando no púlpito de uma outra igreja, a igreja que você era, que deixou de ser. Você quer a igreja para você, onde estava, não foi bom para você? Não precisa ninguém saber. Não precisa falar o nome da denominação. Evite falar como se estivesse pregando, né? Quando contar o testemunho, é um testemunho, não é você pregar, né? Tem pessoas que vão contar o testemunho. Antes de eu contar o testemunho, deixa eu abrir a minha Bíblia. Você vai lá, abre a Bíblia e lê faz uma abertura do seu testemunho, se lê em Salmos. Agora eu comecei o meu testemunho. Aí você fala o testemunho. Para terminar o testemunho, eu quero ler mais um texto bíblico. Você lê o testemunho. Para terminar o testemunho, teve uma música, um louvor que falou muito comigo. Eu gostaria que o grupo de louvor cantasse esse louvor. Então não é isso, gente. Testemunho é testemunho. Estilo de apresentação. Seja positivo do começo ao fim. Aquilo que eu falei, testemunho. Ser positivo do começo ao fim, sem dar voltas. Seja específico. Seja preciso. Finalize com frases e pensamentos que forneçam uma conclusão completa e lógica. O testemunho tem que ter uma conclusão lógica, né? Né? Você contar o testemunho, né? E você orou, foi no hospital, orou pela pessoa e... Então, gente, eu fui no hospital, orei pelo fulano de tal e Deus abençoou. E aí? Ela morreu? Ela viveu? Tal? Deus abençoou? Né? Tem que ter uma conclusão lógica. As pessoas precisam entender o que aconteceu. Né? Mas o que aconteceu? Eu não entendi o testemunho. Né? Aí depois, gente, o irmão morreu. Mas também o irmão morreu, mas no testemunho deu pra saber? Não deu pra gente saber a conclusão lógica do testemunho. Então tem que ter, o testemunho tem que ter uma conclusão lógica. Como apresentar o seu testemunho? Compartilhe seu testemunho com convicção. Quando você for falar o seu testemunho, você tem que ter convicção do que você está falando. Você tem que ter segurança do que você está falando. É aquilo que eu falei. Convicção e segurança. Porque o testemunho está edificando a outras pessoas. Então, se você não tiver convicção e segurança do que você está falando, o seu testemunho não vai edificar a ninguém. Porque a pessoa vai olhar para você e, não convenceu. Será que, aí, mais ou menos, será que Deus faz isso mesmo?
você tá tão sem segurança com o testemunho que a pessoa cria uma dúvida. Nossa, será que Deus faz isso mesmo? Você tá tão pra baixo, será que Deus me ajudou? Eu não sei como eu cheguei aqui, mas será que alguém está contando testemunho? E lembre-se de que um testemunho com êxito é aquele comunicado no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Você ficará surpreso como o Espírito Santo agirá. Então, quando nós contamos um testemunho com convicção, quando nós contamos um testemunho com segurança, você vai ficar surpreso com o que o Espírito Santo vai agir através desse testemunho. Então, gente, concluindo essa última parte, quando Deus nos der algo, um testemunho que você fala, nossa, esse testemunho aqui, ele mudou a minha vida. Esse testemunho tem que ser levado para o seu PG, tem que contar no seu PG esse testemunho, para que esse testemunho venha edificar o seu PG, edificar aquelas pessoas que estão lá, porque você é líder. Então, se as pessoas estão lá com você, compartilha um testemunho, você compartilha um testemunho da sua vida. Se Jesus mudou a sua vida, as pessoas do PG vão entender que realmente, poxa, se Jesus mudou a vida dele, ele pode mudar a minha também. E nada melhor do que no nosso PG, nós contarmos o testemunho da nossa vida. Porque eu contar o testemunho de vida do vizinho é um pouco fácil. É fácil contar o testemunho do vizinho, mas quando eu conto o testemunho da minha vida, as pessoas estão olhando para mim, eu estou falando de algo que eu vivi, que eu passei, que eu estou compartilhando, e a pessoa, aquilo que eu falei, a pessoa fala assim, poxa, se Jesus fez isso com você, fez isso com ela, e Jesus pode fazer isso comigo também. E assim a pessoa pode se dobrar e querer seguir o mesmo Jesus que você está seguindo, através de um testemunho. Então o testemunho, ele é muito importante. Nunca deixe de contar o testemunho, sendo com convicção ou segurança. Nunca deixe de contar um testemunho. O testemunho, ele serve para salvar vidas, o testemunho, ele serve para trazer pessoas para a igreja, que é o nosso principal foco aqui, é trazer e ganhar almas para Jesus. E através de um testemunho de vida seu, você pode trazer uma alma a aceitar o Senhor Jesus. Na página 24, lá em cima do antes, 24, está escrito assim, evite ser explícito, selecionadista para falar de drogas. Moralidade, crime. Aqui, ó, para mim, por favor, essa parte especificamente. Tá aqui no como era antes. Como era a sua vida antes de receber Jesus Cristo? Como era a minha vida? Quais eram as minhas atitudes, necessidades e problemas? Evite ser explícito e sensacionalista ao falar de droga, imoralidade, crime ou alcoolismo, evitar ser explícito e sensacionalista ao falar de drogas é você querer ser muito sensacionalista, quer falar, nossa, porque eu era um drogado e Deus fez isso. Você quer ser explícito demais, você quer falar que a droga ela te levou pro chão, ela quase te matou, ela destruiu a sua família, tal. E em cima disso você cria uma história de sensacionalismo, Você cria todo como posso falar, você cria um repertório para falar, você quer falar somente da droga ali. Mas não você querer falar somente da droga, sim você falar da transformação que Deus fez na sua vida, Não querer ficar focalizando somente a droga, você querer explicitar somente a imoralidade, o crime, o alcoolismo, falar somente disso. Não, você tem que fazer uma conclusãozinha e mostrar o que Deus fez na sua vida, a transformação que Ele fez. Você pode falar, a pessoa, se for o caso, olha, eu já fui um alcoólatra, eu fui um drogado, mas hoje, olha o que Deus fez comigo, Deus me transformou, hoje eu sou assim, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho os filhos, hoje eu estou na igreja, Então você falou, você priorizou a transformação que Deus fez na sua vida. Não ficou priorizando falar somente de, nossa, que a droga, que o crack, que é isso, que blá. Isso você fala em particular, com alguém que quiser saber. Mas você, todo testemunho, você tem que focar que Jesus fez a transformação na sua vida. Não você ficar falando somente do efeito, porque muitas vezes no PG nós temos pessoas de todas as formas e todas as maneiras. E de repente, você ficar falando de algo, de uma droga, e de repente tem uma pessoa lá que usa, que frequenta esse meio, ele não pode se sentir bem porque você está falando muito disso. Então, ele está falando isso só porque eu faço tudo isso,
cara sabe que eu cheiro mesmo, sabe que eu uso droga, tá falando isso. Então a pessoa fica meio encucada com isso. Então você vai falar de uma forma natural, vai falar Uma base, né? que fosse uma base, você vai mostrar o que Deus fez na sua vida, a transformação que Ele fez na sua vida. Não ficar falando somente da droga, mas sim a transformação que Deus fez na sua vida, porque aonde Jesus está, ali está o milagre. Então, se Jesus está na sua vida, Jesus fez um milagre na sua vida. Amém? Amém. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, podemos terminar? Vamos ficar de pé para orar? Eita! O que custa levantar? Eu vou pedir, Ali. vou orar aqui. Vamos dar as mãos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te dou graça, Pai amado, por mais uma aula, Pai amado, que o Senhor tem nos concedido. Espírito Santo de Deus, Pai, eu creio, Pai amado, que todos estão